Ô, pastor Alex, aí você começou a pregar, em 2009, né? 2008. 2009, que março de 2009, né? E o início da chamada? Eu sei que você recebe muitas, né? Eu recebo algumas, mas você deve receber muito mais. De meninos, né? O pastor, como que... dicas, conselhos, como que é o começo, conselhos para novos pregadores, né? Eles mandam muito isso. Para quem está iniciando, primeiro fala como foi o seu início, porque tem gente que acha que começou a pregar já... A agenda estava lotada, né? Explica um pouquinho que não é tão assim, né? Hoje a geração está um pouco meio precipitada com o tempo e é difícil elas esperarem o tempo do Senhor, né? Exatamente essa palavra. Eu não sei se todos nessa geração são assim, mas eu acredito que alguns ou melhor dizendo, eu tenho certeza que alguns eles querem ter uma agenda com bastante compromisso, pois na cabeça deles eles alcançaram a fama. Então, alguns eles querem pregar por fama, outros por causa da chamada. Eu nunca pensei em viver integralmente na obra de Deus. Eu nunca pensei que eu viajaria pregando. Após receber essa oportunidade, eu fui a um culto com o pastor Orlando Júnior, na casa de uma irmã, pastora Maria. E ele disse, está aqui comigo, o nosso irmão, e não era nem auxiliar de cooperador. Nosso irmão Alex, ele é um pregador do evangelho. E ela acreditou nisso daí. Quando acabou o culto, ela falou, prega para nós aqui semana que vem. Prego. Ele foi na mesma semana em uma outra irmã, e ele disse para a irmã, estou aqui com um grande pregador do evangelho. E a irmã acreditou também, falou, prega aqui, e preguei. Na outra semana eu tinha 2 agendas, mas nem sabia o que era agenda. Só que foi passando o tempo, em uma semana pregava 2 vezes, outra semana pregava 1, outra semana pregava 3, outra semana pregava 1. Então eu pensei, não, vou marcar em um caderno, para não esquecer desse compromisso. E aí foi acontecendo. Tudo tem seu tempo, né? Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Então é necessário aguardar o tempo. Um conselho para os jovens pregadores é esse: suporte o processo. Muitas pessoas acham muito linda e passam horas e horas tirando foto, fazendo filmagens de borboletas. Uma borboleta mais bonita do que a outra. Mas a borboleta, ela passa por processos. O primeiro processo, a primeira fase da borboleta é quando o ovo é colocado em uma planta, que dura de dias, semanas. A segunda é a da lagarta, da larva, que vai se alimentar daquela planta para conseguir voar bastante no futuro. O terceiro é o momento que vai sair voando. Então é necessário todo mundo entender que existe um tempo para cada coisa. Existem pessoas que ainda estão na fase do ovo e já quer sair voando. Outras que estão na fase do casulo ali, da larva, e elas não se alimentam e querem se levantar para falar. Isso me faz lembrar de um testemunho que eu ouvi de um netinho com o seu avô. Passava todos os dias na frente de uma árvore e ali tinha um casulo. E ele fala que é um casulo. Abre, não pode, senão vai atrapalhar o processo. Aí de tanto o menino insistir, aquele negócio de criança, o avô abriu, apareceu uma linda borboleta, bateu as asas 2 vezes e morreu. Já ouviu alguém falar assim, fulano está voando muito? E de repente ele parou de voar, porque tiraram ele do casulo no tempo errado. Então é necessário esperar o tempo. Existem muitos nessa geração, que o senhor comentou agora, pastor Rodrigo, eles até acham que o ministério é nesse miojo. Em 2 minutos já está pronto. O cara se converte hoje, alguém coloca na cabeça dele que ele é pregador, ele faz uma capa, agendas abertas, coloca 5 anel no dedo, não sabe se ele é pregador, se virou cigano, coloca um sapato colorido, parecendo Patati ou Patatá, coloca um terno prateado, parecendo um robô, e aí ele coloca uma tocha dos Gideões, porque se não for dos Gideões, ele não é pregador, e ele sai por aí pregando. Então ele não suporta o tempo. E o único lugar que sobe rápido, né, é elevador, e às vezes quebra. Então tem que tomar muito cuidado. Então tem que suportar o processo. O processo, ele não muda a promessa, ele muda a gente. E o que muitos têm que entender é que o pior do que não receber uma oportunidade,
que muitos lutam por uma oportunidade, muitos fazem de tudo por uma oportunidade, muitos brigam por uma oportunidade, muitos caluniam por uma oportunidade, muitos puxam tapete por uma oportunidade e quando recebem não vão bem. Por quê? Porque o pior do que não receber uma oportunidade é quando receber não está preparado. Então, se todos entenderem que o tempo que eles têm não é porque Deus os rejeitou, e sim porque Deus está preparando eles, quando chegar o momento, eles estarão preparados. 2 Timóteo 2,15, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. E quando a gente entende que a gente não manejou bem a palavra da verdade, quando a gente sai envergonhado. Então, por isso que tem que estar preparado. O pastor Jackson Marques, ele tem uma frase que cravou na minha memória: quem mal se prepara, mal se apresenta. Então, a gente tem que se preparar para pregar o evangelho. Eu até, esses dias, eu conversando com um menino, ele do conselho, eu fui sincero com ele, né? Porque a gente tem que ser sincero. Sobre essa ansiedade, esse tempo de esperar, ele se converteu e começou a pregar pouco tempo de conversão, e já por vídeo no YouTube, vídeo no Instagram, sabe? Sem ainda estar nunca a gente vai estar muito preparado, né? Sempre preparado, mas assim, espera um pouco, porque assim, a internet, do jeito que ela pode te impulsionar, exatamente, ela pode também acabar com você. Exatamente. Entendeu? Aí eu falei assim, não tá bom ainda, calma, vai pregando, vai desenvolvendo talento precisa ser desenvolvido, né? E graças a Deus, na época que eu comecei a pregar, não tinha muita internet. Se eu tivesse posto um vídeo meu pregando, né? Era os DVDs, né? Nunca mais me chamava pra pregar na vida. Eu sou bom com isso, entendeu? Mas assim, esperar um pouco, pega experiência, vai pregando, sabe assim, depois você posta, porque senão você posta. E tem gente maldosa, né? Tem gente maldosa. No começo tá bom, não sei o que, mas ri da sua cara depois atrás, zomba, compartilha seu vídeo com alguém tirando sarro, sabe? E às vezes a pessoa não vai ter a estrutura. Por isso que a gente fala da borboleta. Exatamente. Passa pela fase do ovo, do casulo, aí você vai voar, irmão. Numa dessa a pessoa desvia, não tem estrutura, não tem emocional. Para ouvir os haters, né? Exato. Um pastor falou assim para mim: rapaz, como que você aguenta a ouvir ou ver o que as pessoas comentam? Primeiro ponto: de 500 comentários, quantos comentários contra? Exatamente. 5. Tá bom. Desses 5, quem são eles na fila do pão? Sim. Aí um é ateu, um é perseguidor, outro é desigrejado, o outro é mestre na youtubeologia. Ele fez alguns vídeos de youtubeologia, acho que descobriu a pólvora do foguete. E tem um irmão lá, poxa vida, mas de 500 comentários, tem 5 contra, 495 a favor. E sabe o que eu faço? Quando eu vejo, eu deixo ali. As pessoas que nos seguem acabam dando no meio deles. Vai tomar conta da sua vida, vai caçar uma panela para limpar, vai caçar um tanque para lavar roupa. E eu fico na minha, entendeu? Vai mudar o quê? Ou ele falando. Agora a gente tem que tomar. Aí já tá. Mas é a tendência nossa, né? Por exemplo, tiver 500 comentários. 5 ruins, a gente vai lá responder os 5 ruins, né? Porque não vai responder tão, né? O palhaço só faz show se tiver plateia, né? Então, a partir do momento que você não dá moral, ele não vai fazer nada. Eu, graças a Deus, também, no começo, eu sofria muito. Sofria demais. Nossa, sofria. Quando eu vejo, e pior ainda quando atacava a família, toca na família, né? Rapaz do céu. Hoje, rapaz, eu até às vezes vou lá debater, né? Não tem o que fazer, eu vou responder lá, debater assim. Porque tem que ter essa estrutura. Jesus ouviu muitas coisas negativas. Imagine a gente. Exatamente. Imagine Jesus curar e alguém falar o que falou dele, que eu não quero nem citar, não, entendeu? Nem citar. Atribuir a outra. Então, se Jesus passou por isso, imagina a gente. Jesus sempre tinha uns pega, né? Com escriba e com fariseu. Ai de vós, escribas e fariseus. Mas Jesus dava no meio, né? Sim, hipócritas. Pois vocês são como sepulcros caiados. Por fora belos, mas por dentro cheio de ossos e de toda a imundícia. Então Jesus sempre estava dando uns... E eles não aprendiam, né? Sempre estava querendo ir contra as maravilhas que eram operar através da vida de Jesus. Exatamente. Mas o legal é que é a questão do tempo mesmo, né? Um assunto relevante que a gente precisa levar em consideração, né? Então, o tempo traz maturidade. Exatamente. Traz
experiências com Deus. Exatamente, estrutura. Estrutura, isso aí. É aquele negócio, já passei por tanta tempestade que não é qualquer garoa que me molha. Então, tipo assim, quem tá falando? Puxa vida, não, beleza, vai. É igual quando alguém, fulano falou de você. Quem que é fulano? Tá, o que ele falou? Tá, beleza. Um abraço pra ele. Pô, vou fazer o quê, cara? Mudar. Xingaram Jesus, imagina vai eu. no perfil, não tem nem a foto, é um anime. Às vezes você tá discutindo com uma criança de 12 anos, você não sabe. E é uma outra questão que o senhor tocou aqui agora. Às vezes você para debater e às vezes é alguém que está endemoniado. É um demônio ali que está tentando entrar na sua mente, fazer você parar. A gente está numa guerra, numa batalha, entendeu? A gente tem que estar esperto contra as astutas ciladas do diabo. Então são astutas ciladas. Pega uma pessoa endemoniada e começa a atacar esse cara. Aí você entra na dele, aí você vai, tal.